E aí, povo de Deus, como vocês estão? Eu estou aqui mais um dia, mais uma devocional com vocês e dessa vez eu queria fazer uma pergunta. Você tem sido protagonista da sua história? Você sabia que o milagre de Deus para mim e para a sua vida depende da nossa coragem, da nossa determinação e da nossa confiança em Deus? Então, Pedro, ele viveu um quase milagre e um quase fracasso ao mesmo tempo, em um curto espaço de tempo. Eu vou deixar o texto para que vocês possam estar meditando, que fica Mateus, capítulo 14, versículo do 26 ao 30. É aquela passagem que fala que Jesus andou sobre as águas e que Pedro pediu para ir até ele. Então, Pedro, ele teve coragem de sair do barco. Pedro, ele teve a determinação de ir até Jesus. Mas Pedro falhou porque ele não confiou em Jesus até o fim. Ele foi até o Senhor, mas quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para o lado e ele viu aquelas ondas gigantes, o mar revolto, a tempestade, ele teve medo e ele começou a afundar. Mas quando Pedro estava no barco e avistou Jesus de longe, o cenário não já era esse? O mar não já estava revolto, não já estava agitado? Por que Pedro quase naufragou? Por que Pedro quase afundou? Porque ele não manteve a confiança em Jesus Cristo. Então, nós temos que ser protagonistas da nossa vida quando nós decidimos confiar no Senhor. Se nós temos alguma decisão para tomar, a nossa atitude primeiro tem que ser de oração. Nós devemos buscar a Deus para que Ele nos oriente. Assim como Pedro fez, Pedro perguntou se podia ir até Ele e o Senhor autorizou. Então, quando tiver alguma atitude para tomar, pergunte ao Senhor, ore. Se o Senhor disse vai, então não olha para as circunstâncias. Até porque o Senhor, Ele não vai alterar, Ele não vai mudar o que está à sua volta, o seu cenário, Ele não vai. Ele quer que você confie, Ele quer que você simplesmente obedeça e vá. Tem uma frasezinha que diz assim, que primeiro você põe o pé e depois o Senhor põe o chão. Isso se chama fé. Então eu desafio a você nesse momento para que você possa ser protagonista da sua vida. Para que você possa orar, para que sejamos mais ousados e determinados. Para que não olhemos para as circunstâncias, e sim para o Deus que tudo pode. E por fim, para que possamos ter coragem de viver os milagres que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Então eu desafio você neste dia, para que seja protagonista da sua vida. Busque ao Senhor, busque a orientação dEle e mantenha os olhos fixos no Senhor até o fim. E aí sim, nós alcançaremos o que nós almejamos. Amém?